e eu gosto sempre de ser conceitual quando eu falo de democracia. A democracia é uma moeda com duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria, e do outro lado significa poder limitado, Estado de Direito e proteção dos direitos fundamentais. Essa dualidade é muito importante para entender o mundo contemporâneo e para entender que quase todas as democracias constitucionais têm no seu arranjo institucional um tribunal constitucional ou uma Suprema Corte, cujo papel, ou um dos seus papéis, é arbitrar as tensões que existem entre as duas faces dessa moeda, entre o governo da maioria de um lado e a proteção dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, das regras do jogo do outro lado. Portanto, as democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, tem uma dimensão eleitoral, elas são feitas de direitos fundamentais, é a dimensão em que atua o judiciário, e ela é feita de razões, que é o debate público que marca a vida nas sociedades democráticas. Portanto, Supremos Tribunais Federais, as Supremas Cortes, Cortes Constitucionais em todo o mundo, elas existem para assegurar o governo da maioria, proteger as regras da democracia e defender os direitos fundamentais. O Brasil, no entanto, tem uma situação peculiar no papel que a Constituição de 1988 reservou para o Supremo, e que muitos confundem com ativismo judicial, que é raríssimo no Brasil. O que existe no Brasil de relevante é um certo protagonismo judicial e especialmente do Supremo Tribunal Federal. A que se deve? Porque a judicialização é um fato da vida. O arranjo institucional brasileiro facilita muito o acesso ao judiciário. Portanto, a judicialização é um fato. Mas o ativismo judicial é uma atitude, é uma forma proativa e expansiva de interpretar a Constituição. São raros os casos. Por que eu disse que o Supremo tem um protagonismo? Porque essa foi a escolha do Constituinte de 88. Quais são as razões desse protagonismo? Em primeiro lugar, a Constituição abrangente que nós temos. A Constituição brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, ela organiza o Estado, o Brasil é uma federação, ela reparte a competência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ela tem uma Carta de Direitos. A Constituição brasileira faz isso como todas as outras. Porém, a Constituição brasileira faz muito mais. Ela cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema financeiro, ela cuida do sistema orçamentário, ela cuida da criança, do adolescente, do idoso, da mineração, do papel do Estado no domínio econômico e por aí vai. Portanto, a Constituição brasileira trouxe para o seu texto matérias que, na maior parte dos países do mundo, são deixadas para a política. Ou seja, o Constituinte tomou uma decisão. Ele tirou muitos temas da discricionariedade política do legislativo e trouxe para o espaço da razão pública das Supremas Cortes e do Judiciário em geral. Qualquer pessoa pode gostar mais ou menos dessa opção, mas foi isso que o Constituinte brasileiro fez. Se alguém na Inglaterra entrar com uma ação judicial pedindo para o governo tomar medidas contra o aquecimento global, um típico juiz inglês dirá: essa é uma questão política e não é matéria para o judiciário. Porém, no Brasil, a Constituição diz o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental e é dever do Estado protegê-lo de acordo com as seguintes ações. E aí tem uma lista do que o Estado brasileiro tem que fazer. Portanto, se alguém entrar em juízo, como alguém entrou com uma ação direta no Supremo, dizendo o Fundo Clima e o Fundo Amazônia estão parados e tem que ter um projeto, o Supremo decide essa matéria, porque aqui essa é uma questão jurídica e não uma questão política. Essa é a primeira razão. Vale para a saúde, vale para muitas outras matérias. A segunda razão é que é muito fácil chegar ao Supremo Tribunal Federal. Tem ação direta para tudo que é gosto. Tem ação direta de inconstitucionalidade, tem ação declaratória de constitucionalidade, tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em terceiro lugar, o elenco de atores que têm a possibilidade
de propor essas ações no Supremo, o direito de propositura, que a gente chama de legitimação ativa, inclui o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores de Estado, todas as mesas de Assembleia Legislativa, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados, as entidades de classe de âmbito nacional, as confederações sindicais. Ou seja, é preciso que o interesse seja muito, muito desimportante para não ter um desses atores disposto a propor uma ação no Supremo para discutir essas matérias. De modo que o Supremo discute desde a queima da palha da cana-de-açúcar até a interrupção de gestação, passando por células-tronco embrionárias e o sistema previdenciário. Esse é um arranjo institucional. Quarto lugar, a gente trabalha na frente da televisão. Outro dia eu li alguém que disse, o pessoal adora holofote. Não, a gente trabalha na frente dos holofotes. Todo dia você pode assistir. Eu gostava de brincar com a minha saudosa e querida mulher, mas vale para maridos também, dizer assim, é o único emprego no mundo que a gente diz em casa que vai trabalhar, a mulher pode assistir na televisão se você foi mesmo. Portanto, e por fim, porque a gente decide todas essas questões, tem imensa cobertura midiática da atuação do Supremo. Todo dia no jornal tem o Supremo fez, o Supremo deixou de fazer, o ministro disse, o ministro deixou de dizer. Portanto, há um arranjo institucional que deu esse tipo de eu diria, protagonismo e visibilidade ao Supremo. E faz com que a gente acabe decidindo algumas das questões mais controvertidas da vida brasileira. A gente decidiu, eu fiz uma listinha para a nossa conversa aqui. Uniões homoafetivas, pesquisas com células-tronco embrionárias, ações afirmativas para afrodescendentes, demarcação de terras indígenas, planos econômicos, proteção ambiental, interrupção de gestação, ataques à democracia, piso de enfermagem, regulação de mídias sociais, medidas sanitárias na pandemia, critério de reajuste do FGTS, direito das pessoas transgêneros, drogas, guerra fiscal, you name it. Portanto, a gente está sempre tomando alguma decisão que vai desagradar muita gente. Não tem como você decidir uma relevante questão tributária ou vai desagradar o contribuinte ou vai desagradar o governo. Em questões de demarcação de terras indígenas ou vai desagradar as comunidades indígenas ou vai agradar parte do agronegócio. Portanto, cumprir o papel do Supremo, que é interpretar e aplicar a Constituição, significa desagradar muita gente. De modo que o prestígio, a importância de um tribunal não pode ser aferidos em pesquisas de opinião pública. Quando eu li outro dia, a Datafolha disse que o Supremo tem 49% de desaprovação, eu disse que coisa maravilhosa, que podia ser muito pior. Porque funciona assim. Recente, quando o Supremo determina, eu mesmo era o relator, a desintrusão, tinha uma terra indígena. 5.000 garimpeiros invadiram a terra indígena, tinham 1.000 indígenas. A gente determinou a retirada dos garimpeiros. Se fizer uma pesquisa de opinião, vão perder de 5-1. Portanto, não tem como você aferir, de modo que eu não ligo. Agora, recentemente, saiu uma pesquisa, assim, melhorou a aprovação do Supremo. A gente não pode se guiar na vida por pesquisa de opinião pública, porque a opinião pública varia e, na verdade, não existe uma pior forma de não agradar ninguém é querer agradar todo mundo. O Supremo tem que tomar decisões importantes e decisões que muitas vezes desagradam. Portanto, essa era a introdução, quer dizer, a parte 1, na verdade, da nossa conversa que eu queria fazer, que é para as pessoas entenderem um pouco, não é que o Supremo se mete em tudo, nós temos um arranjo institucional que faz com que tudo possa chegar ao Supremo. E o Supremo não tem a possibilidade de dizer, não, isso aqui é muito complicado, não vou me meter não. Mas as decisões verdadeiramente ativistas, no sentido de você levar um princípio vago para acudir uma situação concreta que não foi prevista pelo legislador, que é isso que é ativismo em sentido técnico, são raríssimos. Uniões homoafetivas talvez seja o exemplo mais emblemático, e acho que o Supremo acertou nesse caso específico. Evidentemente, como a gente decide todas essas questões, e muitas delas não têm uma solução pré-pronta no ordenamento, há um componente de subjetividade. Tem gente que é mais formalista, tem gente que é menos formalista. A vida no direito é assim. Eu, sobre formalismo, gosto de lembrar um exemplo meio prosaico que aconteceu recentemente, mas que exemplifica isso. Minha filha casou no final do ano passado, nós fizemos uma festa em casa, montamos um galpão no jardim, veio muita gente, inclusive a ministra Rosa Weber.
que era presidente do Supremo, e é uma pessoa muito reservada que teve a gentileza de vir ao casamento. Quando ela estava saindo, eu falei: Rosa, foi tudo bem? Correu tudo bem? Foi bem atendida? Ela disse: foi tudo ótimo, tudo muito bonito, só não consegui comer um docinho. Aí eu disse: por quê? Eu disse: a moça disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, peraí. Aí peguei a Rosa pelo braço, levei até a mesa de doces, uma mesa grande, e falei para a atendente: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça respondeu: ainda não está na hora. Eu falei para ela: eu sou o pai da noiva. Ela disse: muda nada. Aí eu transgredi a norma, catei os docinhos e entreguei para a ministra Rosa Weber, sob o olhar de reprovação da atendente, que nunca leu o Kelsey, mas era uma positivista normativista, que achava que a norma não pode ser flexibilizada em nenhuma situação. Portanto, toda interpretação tem algum componente subjetivo. Passada essa fase da compreensão do papel das Supremas Cortes e do Supremo, eu gostaria de falar um pouquinho, Celso, sobre o que o mundo viveu em termos de recessão democrática. Aconteceu um problema com a democracia no mundo, que tem sido identificado como uma fase de recessão democrática. Eu disse que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, mas alguma coisa parece não estar indo bem em muitas partes do mundo, num contexto que é referido como recessão democrática, retrocesso democrático, democracias iliberais, legalismo autoritário e outros nomes que procuram identificar o processo histórico ocorrido em países como Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, um processo de erosão democrática causado por líderes populares eleitos pelo voto e que depois, essa é a tese clássica do Steven Levitsky, que depois, tijolo por tijolo, desconstroem lentamente e às vezes imperceptivelmente muitos dos pilares da democracia. E mesmo democracias consolidadas como a americana e como a do Reino Unido passaram por esse momento, por essa dificuldade. E o que aconteceu no mundo? Nós assistimos a uma onda, eu diria, de um populismo autoritário, antipluralista e anti-institucional que apresentou sérios riscos para a democracia. O populismo pode ser de esquerda ou de direita, como todos nós sabemos, embora o momento atual do mundo seja um populismo muitas vezes de extrema direita, frequentemente racista, xenófobo, misógino e anti-ambientalista. E o populismo, o extremismo em geral, ele tem a necessidade de dividir a sociedade e de eleger inimigos. A divisão da sociedade em nós e eles, nós geralmente o povo puro, decente e conservador, e eles as elites liberais, cosmopolitas e corrompidas, e o inimigo é quem quer impedir o poder absoluto das maiorias, geralmente as Supremas Cortes, geralmente os Supremos Tribunais Federais, porque o papel de uma Suprema Corte é precisamente conter o poder da maioria quando ela abusa desse poder para proteger a democracia e para proteger o Estado de Direito. De modo que, nas suas estratégias, o populismo estabelece uma comunicação direta com os seus apoiadores, geralmente bypassando as instituições intermediárias da imprensa, sociedade civil, legislativo, e elegendo o inimigo que, como eu falei, em muitas partes do mundo é a Suprema Corte. Foi assim na Hungria, foi assim na Polônia, foi assim na Turquia, foi assim na Venezuela. A Suprema Corte era o inimigo. Portanto, esse é um pouco um processo histórico que aconteceu em diferentes partes do mundo, em muitos países, como eu observei. E aí agora eu passo a uma reflexão sobre o que aconteceu no Brasil. E parte aconteceu no Brasil o que aconteceu em outras partes do mundo. Essa, num primeiro momento, o que aconteceu entre nós, que aconteceu em diferentes partes do mundo. Um certo avanço global da extrema-direita, que se caracterizou, na minha visão, pela conquista do pensamento conservador pela extrema-direita.
Isso aconteceu em diferentes partes do mundo e no Brasil também. E eu queria dizer que a democracia tem, evidentemente, lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Só não tem lugar para o extremismo quando ele seja marcado pela intolerância, pela inaceitação do outro, pela compulsão de retirar os direitos de quem não pensa como eu. De modo que esse é um primeiro fenômeno que eu acho que aconteceu em diferentes partes do mundo e que teve projeções no Brasil. Captura do pensamento conservador por uma visão extremista, por uma visão intolerante da vida. O segundo fenômeno que foi global e se manifestou no Brasil foi o uso das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias, destruição de reputações. E esse é um dos temas mais delicados do mundo contemporâneo. O mundo inteiro está se debatendo com a seguinte situação: a liberdade de expressão é essencial para a democracia, para propiciar a livre circulação de ideias, notícias, opiniões e permitir que as pessoas façam as suas escolhas esclarecidas em matéria política. Portanto, a liberdade de expressão é imprescindível. Porém, tem acontecido que por trás do rótulo liberdade de expressão se instalou um modelo de negócio que é fundado no engajamento, que são as plataformas digitais. E, embora isso deponha contra a condição humana, todas as pesquisas têm revelado que o ódio, a mentira, o extremismo, o sensacionalismo conquistam muito mais engajamento, muito mais cliques do que a fala moderada, civilizada, razoável, a busca da verdade possível. Portanto, passou a existir um incentivo perverso para a difusão do ódio e das manifestações extremistas. É um modelo de negócio que, no entanto, muitas vezes invoca a liberdade de expressão para justificar o incentivo algorítmico à difusão do ódio. Esse é o problema que o mundo está vivendo. E é um problema delicado e de difícil solução, porque a gente quer proteger a liberdade de expressão, mas não queremos que a sociedade naufrague no ódio, no extremismo e no radicalismo. Todo o mundo está tentando traçar a linha precisa para a definição dos limites nessa matéria. E o terceiro processo que aconteceu no mundo e no Brasil, o primeiro, então, captura do pensamento conservador pela extrema-direita, uso das mídias sociais para difusão do ódio, e, em terceiro lugar, o uso abusivo da religião, o que também tem acontecido em muitos lugares, a captura de lideranças religiosas que aí manipulam o sentimento religioso para causas políticas. E não existe nada mais manipulativo do que dizer: se você votar no meu adversário, você não vai para o céu, ou o candidato adversário representa o demônio na terra, porque, evidentemente, é uma manipulação do sentimento religioso e da fé, que merecem todo o respeito e, evidentemente, não devem ser manipulados dessa forma. Isso foi o que aconteceu no mundo. E, no Brasil, nós tivemos um elenco, e eu falei no início, sou um ator institucional e não político, eu trabalho com fatos. Portanto, eu vou fazer aqui um elenco de fatos que nós vivemos, um pouco para se entender o que nós passamos no Brasil e o que tivemos que fazer para superar essas dificuldades. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, o esvaziamento da sociedade civil em órgãos de formulação de políticas públicas, tem um artigo do Oscar sobre esse tema. Nós tivemos o desmonte dos órgãos de proteção ambiental, tivemos o desmonte dos órgãos de proteção das comunidades indígenas, tivemos a promessa de que não se demarcaria nem mais 1 milímetro de terra indígena, ao contrário do que determina a Constituição. Tivemos isso tudo, o Supremo teve que intervir. Tivemos o negacionismo pleno durante a pandemia, que foi dramático. O Brasil tem 2,7% da população mundial e teve 10,2% das mortes. Esse foi o tamanho da má gestão na pandemia. Tivemos a paralisação do Fundo Amazônia e do Fundo Clima, na crença equivocada que proteção ambiental e enfrentamento à mudança climática é coisa de comunista.
E aí o dinheiro estava parado, ficou parado na conta. O Fundo Amazônia e o Fundo Clima precisou o Supremo intervir para dizer tem que apresentar algum projeto, que eles preferiam deixar o dinheiro parado a investir na proteção da Amazônia e a enfrentar a mudança climática. Tivemos a tentativa de volta ao voto impresso com contagem pública manual. Essa era a proposta na emenda constitucional. Nessa época eu era presidente do TSE e me opus intensamente a essa mudança porque o voto de papel no Brasil sempre foi o caminho da fraude eleitoral desde o início da República. E, portanto, nós conseguimos superar e íamos voltar a esse momento, e ali, para mim, já tinha um germe de golpe, que era dizer a eleição foi fraudada. E imaginem se pessoas foram capazes de invadir o Supremo, o Congresso e o Planalto, o Palácio do Planalto, imaginem o que não fariam com as sessões eleitorais em que achassem que fosse perder. Portanto, esse era o risco que, na minha visão, nós corríamos com a volta ao voto impresso com contagem pública anual. As falsas acusações de fraude eleitoral, nós tivemos todos os tipos de auditoria interna, internacional, código-fonte aberto e a repetição de que havia fraude, a politização das Forças Armadas, que na América Latina sempre é uma coisa dramática. General em Palanque era alguma coisa que a gente já tinha se livrado na história brasileira e voltou a reaparecer. Eu estou fazendo um elenco das coisas que nós tivemos que enfrentar um pouco para justificar o que foi feito. Depois, o não reconhecimento do resultado eleitoral, a não passagem da faixa, utilização de órgãos de inteligência de Estado para monitorar adversários, acampamento na porta dos quartéis, pedindo golpe de Estado. Era isso que se pedia, que não se respeitasse o resultado das eleições, como se isso fosse uma coisa normal e aceitável numa democracia. Desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, ataque a ministro do Supremo, ataques à imprensa, um repetido desrespeito às instituições, e tudo deságua no 8 de janeiro. Portanto, esse foi o cenário que nós vivemos até outro dia e muito recentemente. E, de novo, não são opiniões, eu estou expondo fatos com os quais nós tivemos que lidar. E, apesar de tudo, as instituições venceram, apesar de o Supremo ter sido eleito como o vilão dessa história. O Supremo era o inimigo, e é preciso lembrar que o ex-presidente, que tinha o Supremo como inimigo, teve 49% de votos. Portanto, uma boa parte da população acha que o problema era o Supremo mesmo. Mas se você perguntar qual foi a decisão do Supremo que impediu a governabilidade, eles não saberão dizer. Mas a percepção é que o Supremo foi quem dificultou a governabilidade. E eu nem quero dizer, porque eu não acho, que o Supremo acerte sempre. O Supremo é uma instituição humana. E, portanto, tem momentos em que o Supremo tem votos divergentes e, portanto, não é um espaço de consensos. Portanto, o Supremo é passível de crítica como qualquer instituição numa democracia. Mas criticar uma instituição é completamente diferente de ter um ímpeto destrutivo das instituições. E nos países em que o populismo autoritário derrotou as Supremas Cortes, o autoritarismo se impôs. Foi o que aconteceu na Hungria, foi o que aconteceu na Rússia, foi o que aconteceu na Turquia, foi o que aconteceu na Venezuela. Todos os exemplos que eu dei anteriormente foram países em que a Suprema Corte foi derrotada num embate contra o populismo autoritário. Aqui no Brasil, felizmente, prevaleceram as instituições. A visão, não sei se alguém já conversou com essas pessoas, a visão do radicalismo é assim, está tudo tomado pelos esquerdistas, está tudo tomado pelo comunismo. E, portanto, eu posso ter uma atitude destrutiva das instituições porque eles estão dominados. É um pouco essa a atitude geral que nós enfrentamos. E aí, sobre o momento específico que nós vivemos, e não é o fato do dia, embora também seja, mas o debate global e como é que ele se localiza no Brasil. Quer dizer, nós vivemos no Brasil situações inusitadas que exigiram uma certa reação institucional. Portanto, vivemos um momento em que um presidente de partido, ex-presidente de partido, uma figura proeminente, atirou na Polícia Federal, acreditando que estava exercendo a sua liberdade de expressão.
uma senhora também parlamentar correu nas ruas aqui de São Paulo com uma arma na mão para reagir a um grito crítico que havia recebido. Olha, se eu fosse atirar em quem grita coisas para mim, eu ia estar respondendo a muitos homicídios. Portanto, quem está na vida pública está sujeito mesmo. Mas é só para dizer que, assim, as coisas que aconteceram, o deputado que o Supremo condenou, quem defende aquilo devia ser obrigado a convocar a família toda, sentar na mesa da sala e passar o vídeo do parlamentar, que tinha mais palavrões do que eu conhecia, falava sobre o tamanho dos membros dos ministros do Supremo, eu não sei com que conhecimento de causa, e convocava todos para invadir o Supremo e tirar de lá as pessoas à força. Quer dizer, nós lidamos com coisas muito inusitadas, assim, a barbárie chegando muito perto das nossas portas. Depois, nós tivemos, segundo, aparentemente, as apurações conduzem, pelo que eu leio na imprensa, uma efetiva tentativa de golpe que não aconteceu, porque o comandante do Exército disse que não participaria, mas isso está sendo apurado ainda, mas os depoimentos do ajudante de ordem e dos comandantes militares, 2 deles pelo menos, é que houve essa conversa efetiva. Depois, nós tivemos essa situação que foi o 8 de janeiro. Portanto, nós lidamos com um quadro muito complicado em que o Supremo teve que assumir um pouco o fronte desse embate com o extremismo. Por isso que eu tenho defendido a atuação do ministro Alexandre de Moraes, primeiro pelo custo pessoal. Ele foi o sujeito que corajosamente enfrentou com desgaste pessoal, porque tem ameaça para ele, para a mulher, para os filhos, todos nós sofremos. Mas ele mais do que todo mundo, portanto, é claro que qualquer pessoa que estivesse lá, qualquer ministro, talvez pudesse fazer pontualmente diferente. Mas, no conjunto, eu acho que a atuação dele merece admiração e respeito, e eu tenho defendido, porque acho que ele teve um papel muito importante nesse momento brasileiro. A verdade é que nós enfrentamos as sombras e corremos o risco de elas terem prevalecido no Brasil. Eu falo um capítulo final, que eu acho que numa linha positiva. O Brasil se dividiu muito. A sociedade brasileira está muito polarizada, radicalizada e intolerante um grupo em relação ao outro. E nós precisamos de uma agenda de denominadores comuns capazes de congregar as pessoas novamente em torno de uma agenda mínima. Eu tenho minha agenda mínima aqui, mas não é minha pessoal nem do Supremo. É a agenda da Constituição, com 8 itens, e em seguida vou terminar, professor Celso, dentro do nosso tempo combinado. Minha agenda inclui, no topo, combate à pobreza e à desigualdade. Essa continua a ser a grande missão brasileira. Um país como o Brasil tem 29% da população ainda em insegurança alimentar e um percentual pouco abaixo de 10% de pessoas em pobreza extrema. Nós temos que enfrentar essa situação, porque não é possível a 10ª maior economia do mundo estar vivendo isso. E hoje me dizia o presidente da Fiesp que nós temos em São Paulo, cidade mais rica do país, 68 mil moradores de rua. Evidentemente, é preciso ser capaz de equacionar e enfrentar esse problema. Em segundo lugar, nós precisamos... Tudo isso está na Constituição. Erradicação da pobreza, desenvolvimento. Nós precisamos voltar a ter crescimento econômico. Sem crescimento econômico e aumento de produtividade, não tem como nós enfrentarmos adequadamente a pobreza. E as estatísticas são um pouco impressionantes. O Brasil, ao longo do século XX, foi um dos países que mais cresceu no mundo. De 1900 a 1980, o Brasil cresceu a uma média de 5,5% ao ano, o PIB. De 2002 a 2022, o PIB brasileiro cresceu 2,2%. Portanto, abaixo da média mundial.
E sem crescimento de PIB você não consegue enfrentar adequadamente a pobreza. O item 3 da minha agenda, prioridade máxima para a educação básica, foi isso que nos atrasou na história. E a deficiência na educação faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos, elites menos capazes de equacionar os problemas do país. E os problemas da educação no Brasil já estão mapeados. Não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio e a deficiência no aprendizado. O menino termina, o fundamental e termina o médio, vai fazer as provas nacionais e internacionais, está muito abaixo do padrão mundial no PISA, por exemplo. Item 4, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, senão nós vamos ficar para trás. Nós hoje estamos já enfrentando um déficit, além da evasão de cérebros. Quando eu e Oscar éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Hess e a Shell, as que fabricavam automóveis, Helena, como a Ford e a General Motors, e as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, Oscar, nenhuma dessas empresas que marcaram a nossa juventude estão mais entre as mais valiosas do mundo, que são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Todas empresas de tecnologia, empresas de inovação, empresas de propriedade intelectual. A riqueza migrou dos bens físicos para a propriedade intelectual. E, portanto, se nós não investirmos em ciência e tecnologia, nós vamos ficar para trás. Quinto item da minha agenda, incluído mais recentemente, e também está na Constituição, segurança pública. Nós precisamos de um projeto cidadão de segurança pública, de polícia competente, eficiente, investigativa e não violenta. O Brasil continua a ser um dos países mais violentos do mundo, com cerca de 40 mil homicídios por ano. A América Latina é o continente mais violento do mundo e o Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. Nós enfrentamos problemas com a criminalidade comum, que é essa do roubo do celular, o roubo, o estupro, a criminalidade organizada, que é a das facções, do tráfico, da milícia, e a criminalidade institucional, que é essa que vem de dentro do Estado nos desvios de recursos, que nós ainda não nos livramos inteiramente dela. E a questão da criminalidade organizada, a contaminação das instituições políticas começa a se agravar, e se nós não reagirmos, vamos viver uma situação parecida com outros países da América Latina. Sexto item da minha agenda é saneamento básico, está da Constituição, que é a principal política pública de saúde do país. O Brasil tem 50% dos lares sem esgotamento sanitário e 50% dos municípios despejam o esgoto em natura no meio ambiente, sem nenhum tipo de tratamento. E habitação popular, temos 6 milhões de déficit habitacional. E o último item da minha agenda, que é uma agenda, eu diria, patriótica, aliás, faltou um, valorização da iniciativa privada. Nós ainda não superamos no Brasil o preconceito contra a iniciativa privada. Nós somos viciados em Estado. E uma coisa que me chama imensa atenção no Brasil é quando uma empresa divulga o seu balanço e teve um lucro elevado, a manchete é negativa. A empresa teve tanto de lucro, como se isso não fosse bom para uma economia capitalista que precisa gerar emprego, que precisa gerar tributação, que precisa gerar aumento de renda na sociedade. Nós ainda somos viciados em Estado e temos imenso preconceito contra a livre iniciativa que temos que enfrentar. E, por fim, a questão ambiental. Nós não temos condições hoje de sermos uma liderança industrial, algum dia, quem sabe, nem uma liderança tecnológica, mas o Brasil tem toda a condição de ser a grande liderança ambiental do mundo e monetizar isso. E, portanto, por que o Brasil tem condições de ser a grande liderança ambiental? Primeiro, nós temos energia predominantemente limpa. No geral, quase 50% da energia é limpa e a energia elétrica é em torno de 80% limpa se somar a hidráulica com eólica e as outras. Nós temos as energias renováveis, solar, eólica e biomassa, e temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo, preservando a biodiversidade,
pelo seu papel no ciclo da água, são os rios voadores que vêm da Amazônia, que irrigam o centro-oeste. Portanto, é um equívoco supor que há contradição entre agronegócio e proteção ambiental, um é dependente do outro, e o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico 20% da água fresca, da água potável do mundo, e é o maior armazenador de carbono do mundo pelo processo de fotossíntese. Portanto, são serviços ambientais que podem ser monetizados e que exigem do mundo ajudar a pensar como criar uma bioeconomia da floresta. A bioeconomia é um rótulo simpático, mas é preciso saber o que vai dentro. E, portanto, se o mundo está preocupado com isso, sem perda da soberania pelo Brasil, nós queremos que os cientistas, os ambientalistas e os investidores tragam ideias de como dar sustentabilidade para os 25 milhões de pessoas que vivem na região amazônica brasileira. Essa seria a agenda constitucional para o Brasil, com um pressuposto que me parece muito importante, que é integridade. É preciso ser honesto na vida pública e na vida privada, não passar os outros para trás. Aliás, a minha trilogia é integridade, que é no espaço público não desviar dinheiro e no espaço privado não passar os outros para trás. O segundo item é civilidade, que é a capacidade de você lidar com quem pensa diferente, tratando com respeito e consideração. E o terceiro, idealismo. A vida tem que ir além do interesse pessoal de cada um. O interesse pessoal é legítimo, mas a gente tem que ser capaz de pensar no outro e ir um pouco além. O idealismo está para a vida pública como o amor está para a vida privada, que é a capacidade de a gente sair de dentro de si e ter o prazer de fazer pelo outro e sentir felicidade nisso. Eu vou terminar. Eu sempre gosto de citar uma passagem que li há uns anos atrás, Oscar, que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras. E William Harrison fez o maior discurso de posse com mais de 8.000 palavras, pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu sempre considerei isso a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu queria concluir aqui. Quer dizer, a Constituição brasileira completou 35 anos e nos trouxe estabilidade institucional, nos trouxe estabilidade monetária e inclusão social. E, aliás, a vida segue o seu curso, mas as outras vezes que eu estive aqui, eu tive o prazer e o privilégio de conversar com o presidente Fernando Henrique, que foi uma das figuras mais extraordinárias da vida pública brasileira. Eu gosto sempre de lembrar que com ele o iluminismo chegou ao poder no Brasil, com atraso, mas não tarde demais, e que foi um dos grandes responsáveis pela estabilidade monetária. Acho que a democracia nas diferentes partes do mundo enfrenta uma dificuldade, a ascensão do extremismo. Essa ascensão se dá pelos desvãos da democracia, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e igualdade de oportunidades que a democracia não conseguiu universalizar. E eu só queria terminar com uma nota positiva que eu sempre gosto de utilizar, porque ajuda a levantar o espírito, pelo menos o meu. Eu gosto de dizer que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808, com a vinda da família real portuguesa, sem nenhum desapreço à resistência de indígenas e de escravizados. Mas o Brasil só começou em 1808 porque antes de 1808 os portos eram fechados, portanto, tudo que tinha que ser trazido de Portugal. Podia ter comércio exterior. Era proibida a existência de manufaturas no Brasil. Era proibida a construção de estradas. Não havia moeda suficiente. As trocas eram feitas por escambo. 1/3 da população era de escravos. 1/3 da população era de escravos e 98% da população era analfabeta. Há 200 anos atrás. Essa era a infraestrutura do Brasil. Agora, passando para a superestrutura, nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã, que tinha uma Magna Carta desde 1250, limitando o poder e instituindo direitos. Nós somos herdeiros da tradição portuguesa,
queridos como são, genuinamente são nossos irmãos portugueses, a tradição do último país da Europa que acabou com a Inquisição, o último país da Europa que acabou com o tráfico negreiro e o último país da Europa que acabou com o absolutismo. E com aquela infraestrutura e essa superestrutura, em 200 e poucos anos, nós nos tornamos a 10ª maior economia do mundo e a 4ª maior democracia do mundo. De modo que, colocando em perspectiva, nós somos uma história de sucesso. O Brasil é uma história de sucesso. A gente tem andado na direção certa, mesmo quando não na velocidade que a gente desejaria. E, infelizmente, nos últimos tempos, nós andamos mais lentamente do que países que já estiveram na mesma situação que a gente. Mas, como disse, olhando em perspectiva, é uma história de sucesso. De modo que, mesmo nos maus momentos, eu me consolo com esses dados e com o meu slogan pessoal que compartilho com todos, que é o seguinte: não importa o que esteja acontecendo à sua volta. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. De modo que não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado. Obrigado. Não tem ordem pré-estabelecida, mas enfim, Marta, se você quiser. Ladies first. Ou se você determina. Você quer falar primeiro ou você quer falar pelo final? Então tá bom. Muito boa tarde a todos. Tá funcionando, né? Tá. Uma honra estar nessa mesa, uma alegria dividir mais uma vez um painel com o professor Celso, com o Oscar, o Sérgio, o ministro. Muito obrigada pela sua palestra tão concisa e tão densa ao mesmo tempo. Virtudes de um professor. Eu tenho 100% de acordo com as questões de princípio que foram colocadas, mas eu queria... E, obviamente, o tema é mais do que relevante, né? É um tema de primeira ordem para as democracias contemporâneas. Mas eu gostaria de primeiro dizer assim, nós não podemos naturalizar essa conversa, porque que a defesa da democracia seja algo que preocupa a Suprema Corte já é em si mesmo um problema da democracia. Nós deveríamos ter outros atores numa sociedade democrática defendendo a democracia. E há dois fatos que são muito importantes e que deveriam ser objeto da nossa preocupação no Brasil. O primeiro deles, e aqui tem uma primeira discordância da sua fala, porque o senhor disse que o STF defendeu um pouco a democracia no Brasil. A verdade é que há muito tempo o STF tem ficado praticamente sozinho, em muitas circunstâncias, defendendo as instituições democráticas no Brasil, e nós devemos nos preocupar em como sair dessa situação, porque os próprios parlamentares, os partidos políticos que se beneficiam da democracia têm terceirizado para o STF a função de defender a democracia, mas não deveria ser assim. Então nós devemos pensar em como sair dessa situação. O segundo fato, que é objeto de grande preocupação dos cientistas políticos hoje, é que a extrema-direita é eleitoralmente competitiva. O que quer dizer que esse risco não está encerrado. Nós ainda corremos esse risco. Então, eu estava comentando com o Sérgio um pouquinho antes, né? Ontem, se o Brasil fosse como a extrema-direita descreve que o Brasil os golpistas do 8 de janeiro estariam sendo torturados para confessar quem escreveu a minuta do golpe.
E, na verdade, eles fizeram um comício ontem para denunciar a ditadura do STF, porque é o STF que está, digamos assim, sendo acusado de instaurar uma ditadura no Brasil. Mas o fato é, e aqui que é o ponto sobre o qual eu queria levantar 3 pontos para não estourar o meu tempo, é que os cientistas políticos hoje estão freneticamente tentando entender que é um objeto distinto da preocupação do direito, que é do que se alimenta a extrema-direita. Né? Porque o fato é que ela não se trata de um problema de que apenas de que os internautas são hipnotizados por fake news, sofrem uma espécie de lavagem cerebral. Tem um fenômeno mais profundo aí que nós precisamos entender por que a extrema-direita é eleitoralmente competitiva, não só no Brasil, como em democracias muito consolidadas. E aqui eu queria levantar apenas para a nossa discussão 3 pontos que afetam, que são riscos para os tribunais e que eu queria submeter à sua apreciação. Uma primeira é a seguinte: tem um trabalho muito influente hoje de um historiador colombiano chamado Jamal Green, em que ele diz assim, o argumento a origem da polarização nos Estados Unidos tem a ver com um momento em que os atores políticos desistiram de disputar mudanças na arena parlamentar e se deslocaram para a arena do judiciário, sobretudo para a Suprema Corte. Como na arena do judiciário não é possível fazer negociações como é possível fazer na arena do legislativo, e, portanto, na arena do judiciário você ganha ou você perde, e a depender da composição do judiciário, as decisões constituem perdedores permanentes. Aqueles que se percebem como perdedores permanentes se voltam contra as instituições e não apenas contra as decisões que foram tomadas. Então, talvez tenha um problema no nosso desenho institucional mesmo, em que os atores têm incentivos em jogar as decisões para o judiciário, e esta divisão que o ministro mencionou, aqui, o que eu estou querendo dizer é que existe uma dimensão em que o judiciário combate a polarização, combate a extrema-direita, mas a política excessivamente judicializada pode ser ela mesma um motor da polarização. Segundo ponto, que enfim, já tem estudos mais avançados nessa direção hoje. Quando a extrema-direita joga determinadas questões para o judiciário, ela sabe que vai sofrer uma derrota jurídica. Mas essa derrota jurídica, como mencionou o ministro, pode representar um ganho econômico para as big techs e um ganho político para a extrema-direita, porque isso vira notícia. Então, nós estamos vivendo essa conjuntura, né? Uma eventual derrota do Elon Musk ou de qualquer outro ator que está jogando. Na verdade, o ponto é que o que nos parece absurdo do ponto de vista jurídico e justamente condenável do ponto de vista jurídico, e mais do que isso, necessariamente condenável do ponto de vista jurídico, é um ganho numa outra arena, que é a arena eleitoral e a arena política. Exato. Então, aqui, o ponto é que quando o tribunal ou o judiciário está legitimamente desempenhando o seu papel, né, ele está, na verdade, inadvertidamente ou necessariamente fornecendo combustível para a extrema-direita na arena política. A terceira questão
é claro que os tribunais não podem se pautar pela sociedade, como o ministro corretamente argumentou, mas o fato é que eles se relacionam com a sociedade. Então, se a sociedade não percebe que o tribunal está agindo como um tribunal, e, portanto, que o próprio tribunal não é limitado, e tem um outro problema aqui, como o caso agora do Elon Musk, a sociedade, não, por razões de segredo de justiça, ela não sabe exatamente o que está sendo condenado, né? Mas o fato é que, se ministros tomam decisões monocraticamente, ou se ministros fazem pedidos de vista e, portanto, exercem o poder de veto sobre uma decisão, a narrativa da extrema-direita de que o tribunal está agindo arbitrariamente passa a ser uma narrativa crível. Então, embora o tribunal não possa pautar as suas decisões com base no que a sociedade pode gostar ou não, porque ele é, por definição, um poder contra-majoritário, né? Por outro lado, a compreensão da sociedade de que o tribunal age como um tribunal e, segundo ele mesmo, limitado pela justiça, é necessária para que a narrativa de que o tribunal age arbitrariamente não seja crível, né? Então, assim, eu não quero me estender, não quero dar uma palestra aqui, nem fazer um resumo do debate na ciência política, mas eu queria levantar esses pontos porque ao exercer o seu papel, o tribunal corre o risco de ser ele mesmo usado, ou um ator político que alimenta a narrativa, ou que fornece combustível para a narrativa da extrema-direita, o que explica a sua popularidade. Porque o nosso problema é que a extrema-direita é eleitoralmente competitiva e nós precisamos entender as fontes de sucesso eleitoral, onde são dadas a realidade da extrema-direita. Muito obrigada, ministro. Excelente, Marta. Muito bem, Oscar, sua vez. Acho que sim, né, ministro? Isso eu acho melhor. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vários amigos, amigas, nesse dia, para ter o privilégio de conversar com o ministro Barroso e com a professora Marta. Professor Celso, parabéns pela iniciativa. Sérgio, é realmente muito bom que vocês hospedem esse tipo de diálogo aqui no Instituto. Como o ministro falou, nós somos amigos há um bom tempo. Eu tenho uma inauguração de prédio que ele vai descerrar a placa, então eu não serei muito duro, senão ele vai abdicar da sua responsabilidade, vai rasgar a minha placa, né? Mas eu acho que grande parte daquilo que o ministro falou, assim como a Marta, eu estou de acordo com as premissas e inclusive com as preocupações que a Marta tem. Então eu vou tentar ser o mais econômico possível, não repetindo coisas que foram ditas por ambos, a não ser para reenfatizar talvez dois aspectos, um daqueles que o ministro falou. Eu vou falar talvez com uma linguagem mais tosca, que ele não falaria porque é mais elegante do que eu, e também ele não falaria porque ele ocupa a posição que ele ocupa, né? Eu acho que hoje há uma enorme hostilidade ao Supremo Tribunal Federal e essas pesquisas que nós temos visto representam isso. Não é muito diferente de outros países, especialmente países que estão muito polarizados. Quem viu o New York Times, eu acho que apresentou uma pesquisa de opinião sobre a Suprema Corte americana. Ela se encontra mais desprestigiada do que a Suprema Corte brasileira hoje. Evidentemente que lá há um hiato, como aqui, entre o que a direita e a esquerda, nos Estados Unidos se pode ter uma esquerda, pensam a respeito da Suprema Corte. Quer dizer, na era das cortes, como nós sempre nos referimos a esse período da história,
as cortes passaram a ser objeto de escrutínio público e, evidentemente, as insatisfações que antes se resumiam ao parlamento e ao presidente, hoje se abatem sobre as cortes. Então, parte disso é um processo natural, né, que nós temos assistido. As críticas podem ser feitas ao desenho do constitucionalismo contemporâneo, que põe as cortes num papel de enorme protagonismo, né? Mas é muito importante isso que o ministro Barroso colocou, a respeito da peculiaridade, aqui falo na frente de um dos autores da Constituição que eu não me canso de louvar, mas o fato é que a Constituição de 1988 é um pacto entre pessoas que tinham uma enorme desconfiança entre si. As elites políticas brasileiras tinham uma enorme desconfiança e o resultante desse processo de enorme desconfiança é um pacto extremamente minudente. Tá? Se eu for fazer um negócio com a Lúcia ou com o Armínio, nós não precisamos de contrato. Nós confiamos uns nos outros. Agora, se nós formos fazer um contrato entre pessoas que não se confiam, esse contrato terá que ser feito no detalhe. E a Constituição de 88 é um compromisso maximizador que estabelece esse detalhamento de tudo aquilo que foi pactuado. O André escreveu um bom livro sobre isso. Né? E, mais do que isso, vai encontrar um garantidor desse pacto. E aí é que nós vimos, parece que o Supremo Tribunal Federal tem vamos dizer, ele é uma continuação do Tribunal do Império, com pequenas mudancinhas para o Tribunal da República, mas não. 88 marca uma distinção muito grande em termos das competências que lhe foram atribuídas. Né? Toda essa discussão em torno do poder moderador não é uma discussão, vamos dizer, à toa, ingênua, porque, de fato, se nós formos somar as competências transferidas para o Supremo, que congrega aquilo que na Europa se dá às cortes constitucionais, aquilo que nos Estados Unidos dá à Suprema Corte, mas também confere as competências de tribunal de primeira instância para um assunto terrivelmente quente, que é o direito criminal das autoridades públicas máximas do país. Então, você encheu o prato do Supremo, e não só com essas competências que estão divididas entre outras instâncias de outros países, mas pelo fato também da Constituição ser enorme, como o ministro falou. Então, qualquer coisa de fusível a foguete, tudo passa por lá. Quer dizer, não há tema moral, econômico, social que não exija do Supremo. Evidentemente que isso cria um espaço enorme de reação e escrutínio público. Bom, isso tem um detalhe, né? Que a natureza da autoridade que foi conferida ao Supremo, aos tribunais em geral, né, professor, ela é uma autoridade distinta daquela que foi conferida aos outros poderes. E eles respondem de forma distinta. É evidente que um presidente da República responde pelos seus atos e erros ao eleitor. As suas escolhas consequencialistas são depois punidas pelo eleitor. Tá? O Legislativo tem uma competência muito mais pluralista de responder, de compreender, de capturar a diversidade. O Supremo tem uma autoridade que se baseia fundamentalmente sobre o quê? Sobre a sua imparcialidade, tá? Sobre a sua capacidade de demonstrar distanciamento das partes, tá? Sobre a sua colegialidade e sobre a consistência com que ele resolve casos semelhantes de maneira semelhante. Né? Então, agora, é muito difícil fazer isso quando você tem o conjunto de casos que o ministro leu para nós, até porque são todos casos novos. Como é que você vai resolver um caso que você não tem necessariamente um precedente? Veja, e o Supremo não é responsável politicamente pelas decisões que toma. Então ele exerce enorme poder sem que ele possa ser accountable pelo eleitor. Você não se desfaz dos ministros do Supremo. Isso, evidentemente, impõe que o exercício dessa autoridade deva ser feito de uma maneira extremamente cautelosa e distinta do modo como as outras autoridades exercem o poder político. Tá? Eu acho que esse é o ponto que talvez eu esteja me aproximando da Marta. Agora, antes de concluir, ministro, eu vou realmente lhe fazer perguntas. Né? Nós temos que pensar essa armação institucional, e, portanto, não há um Supremo usurpador, mas um Supremo que recebeu delegação de autoridade política a mais do que os seus congêneres. Esse é o fato de uma Constituição também
mais ampla do que as condições normais. Então não há usurpação. Né? O Legislativo transferiu isso. Né? E no caso dos, vamos dizer, da jurisdição sobre os parlamentares, ainda referendou com uma emenda que retirou do Legislativo a possibilidade de controlar quem pode ou quem não pode ser julgado. A emenda, se não me engano, 19. Quer dizer, depois do caso Ildebrando, que era aquele cortador de gente com a motosserra. Não, Supremo, pode julgar diretamente, etc. Então, veja, a fala da usurpação é uma falsa fala. Né? E é essa falsa fala que, a meu ver, cai neste momento, eu acho que da ascensão e das ondas populistas. Né? Vejam que países como a Venezuela, como a Hungria, como a Rússia, como a Turquia, as cortes foram despedaçadas no momento em que se contrapuseram aos governos populistas. Né? E não há populista que não se contrapõe a cortes, especialmente aquelas cortes que se manifestam. Né? O ataque do Trump contra, não a Suprema Corte, que lhe é subalterna, mas as outras cortes, é impressionante. Então eu não fico assustado com esse ataque ao Supremo no sentido, quer dizer, daquilo que nós vimos no 8 de janeiro, é simplesmente o ápice de um processo de hostilidade daqueles que não são contra simplesmente a corte, mas são, sobretudo, contra as regras do jogo democrático. O ataque que nós vimos ontem, em Copacabana, é um ataque contra a democracia que tem, como a Marta disse, a Suprema Corte ocupando um papel de defensora de uma maneira muito proeminente. Tá? Então, eu não me deixo impressionar com essa lógica. E, evidentemente, que esse ataque não vai terminar no 8 de janeiro. Né? Até porque a resposta do 8 de janeiro é a aplicação da lei, e aí o ataque aumenta. Então, de certa medida, aquilo que a Marta falou, eu estou pegando só num tópico, né? Você vai tendo uma profecia que se autorrealiza. Você diz que a corte é contra você, e a corte vai agir contra você, e você aumenta e transforma em realidade aquilo que você vai colocar. Agora, ministro, a minha pergunta, finalmente, né? Evidente que esse jogo, vamos dizer, onde é difícil um tribunal, e no caso o nosso tribunal, sobreviver, dado a estratégia de erosão da sua autoridade que foi colocada pelos populistas, no caso do Brasil, pelos populistas de extrema-direita, eu fico pensando qual é a melhor estratégia de defesa do Supremo. Né? E, nesse sentido, eu não consigo enxergar outra que não seja o reforço da sua autoridade a partir das premissas da sua autoridade, que não são premissas semelhantes ao exercício da autoridade pela autoridade política, mas sim pela autoridade institucional judicial. Né? Então, o senhor tem muita preocupação com isso, e, por exemplo, a colegialidade, que é algo que, enfim, qualquer um de nós critica a ausência de colegialidade há muito tempo. O senhor fez, em alguma medida, aquilo que a ministra Rosa conseguiu implementar, que foi vamos dizer, a tentativa de reduzir as decisões monocráticas. Mas qual seria uma lista, né, de ações que podem ser feitas pelo Supremo, né, que aumentem a consistência dos seus votos, a aderência aos seus precedentes, a colegialidade, a criação de estándares, né, porque existe essa percepção, o Supremo não pode, Marta, e eu acho que o Supremo é uma armadilha, porque ele não pode dizer não, eu não vou entrar a ação sobre os indícios, ele pode falar, não vou decidir sobre isso. Você pode até jogar no tempo. Eu lembro uma vez, só uma anedota, eu fui lá pedir ao ministro Sepúlveda Pertence que julgasse o caso, que aliás acho que nós dois éramos advogados das ações afirmativas, porque o Sepúlveda ia sair, a gente falou, ele é a nossa única oportunidade, né? E ele, com aquele jeito, o Sepúlveda de ser, ele falou assim, o tribunal não está pronto para julgar isso. Eu vou sentar em cima até que o tribunal esteja pronto. Então, evidentemente que há essa possibilidade de jogar temporalmente, né? Mas de que maneira o tribunal pode aumentar um pouco a criação de mecanismos de, vamos dizer, reforço da sua autoridade judiciária e não engatar na luta política, e não participar ativamente do processo político. Por exemplo, a criação de estándares que permita que o tribunal tenha padronizado certos processos decisórios, uma teoria da deferência em relação ao poder político e aos tribunais inferiores. Né? Porque é um conforto que uma decisão termine
no STJ, termine do TRT, termine no Tribunal de Justiça. O Supremo não precisa ser o decisor de tudo. Então eu fico pensando na sua agenda, você fez uma agenda enorme aí, qual é a agenda para o Supremo? Ministro, eu não queria deixar de trazer à mesa, senão, evidentemente que não todas as perguntas que foram formuladas aqui pela plateia, né, mas pelo menos digamos, o espírito que emana dessas perguntas. Eu serei telegráfico. Aparece a frase, o Supremo não estaria caindo numa armadilha populista? A expressão é do Cláudio Couto, que está ali. Digamos, o processo foi descrito aqui pela Marta. Então, essa ideia do excesso de visibilidade, excesso de protagonismo, para o qual muitas vezes o STF é arrastado, né? Preocupação grande nesse sentido, mas muita exposição gerando muita vulnerabilidade. Lembrou o Yakov aqui de algo na dimensão criminal que ficou um pouco esquecido aqui na nossa conversa, mas que, digamos, é também um fator enorme de desgaste do STF, presente até hoje, que é o processo da Lava Jato, em que houve uma mudança, digamos, brusca nas decisões do Supremo a esse respeito. Sim, as circunstâncias mudaram, as informações surgiram, mas, digamos, não é uma história fácil de ser compreendida eu diria, não é fácil de ser compreendida sequer por mim, para dizer de maneira mais clara, né? Não é fácil de explicar essa mudança brusca, a não ser recorrendo, digamos, aí o cientista político explica, né? Mas não é uma boa explicação do ponto de vista da legitimidade do Supremo, né? E, por fim, não querendo soar por demais provocativo, mas sendo, ministro, em que outro país do mundo um presidente de uma corte constitucional, de mais alto tribunal do país, apresentaria como uma agenda constitucional uma agenda que tem educação, saneamento, saúde, etc. Quer dizer, eu vejo nesse momento que também o Supremo internalizou esse papel. Não está num momento de maior digamos, de protagonismo naquilo que é fundamental. E acho que o fundamental é a defesa das instituições democráticas, né? É difícil isso. Mas, digamos, de se estender menos, né? E, portanto, de desconhecer muitas no sentido até provocações que são feitas ao Supremo. Acho que o Supremo pode ter um papel pedagógico em direção ao sistema político e dizer, não vem que não tem, nós não somos a fonte recursal de todos os problemas, todas as derrotas e todas as frustrações da sociedade brasileira. Porque isso é uma loucura. Falemos com franqueza, isso é uma loucura do ponto de vista de uma sociedade, funcionamento de uma sociedade complexa, que o mais alto tribunal do país tenha que decidir do fuzil ao fusível. Não é razoável. Alfinete ao foguete era a frase que eu queria. Alfinete ao foguete, né? As aliterações do Oscar são sempre melhores do que as minhas. Mas Aliterações é boa. Aliterações Olha, eu estou defendendo o pacto da linguagem simples. Ministro, não fez direito. Já falamos demais. Dos recursos que chegam ao Supremo? Tem em termos percentuais, tem uma ideia. Ministro. Voltou a minha vez? Sem dúvida. Deixa eu ver, eu preciso... É muita coisa. 5 minutos me lembrou a história da... Responder tudo isso em 5 minutos, que a professora pediu aos alunos que escrevessem uma redação sobre religião, sexo e nobreza. E que fosse muito breve. Aí o aluno escreveu, ai meu Deus, como é bom, disse a princesa ainda ofegante. E a propósito, o senhor não precisa, aqui a vantagem, o senhor não precisa temer contrair uma pneumonia, menos que
Tá muito gelado o ar-condicionado? A única coisa que eu temo aqui são aquelas câmeras ali, ó. Elas continuam. E esse microfone aqui. O senhor se disporia a fazer, digamos, um ato de deferência ao seu o colega que não foi o colega, vamos dizer, seu amigo, o ministro Jobim levantou a mão, mas eu vou abrir aqui uma exceção das exceções aqui para uma pergunta sua, ministro. No microfone, por favor. O Barroso fez toda a descrição, está correta, a senhora também, não tem objeção nenhuma. O nosso problema não são, por exemplo, essa agenda que o Barroso lançou, todos concordam. O problema não está no quê? O problema está no como. E aí começam as divergências. No caso específico digamos, da ativismo do judicial e do problema da judicialização da política, se dá por um fato histórico, que o PSDB tem culpa. Começou isso quando da eleição do Severino Cavalcante, que foi eleito nos votos do PSDB em retaliação ao PT, porque não tinham feito acordo. E aí começa o desaparecimento da capacidade das lideranças dos partidos políticos, que eram atores importantes até então. Hoje ninguém sabe mais quem é a líder do partido. Hoje você sabe quem são os ministros. Mas não sabe ninguém, dificilmente, a liderança dos partidos, onde se construía a vontade da maioria. Depois se introduziu uma nova variável, que foi do ódio, referido pelo Barroso. Veja, a política acabou perdendo a capacidade de compor os seus conflitos. Exatamente por essa circunstância. E aí o que aconteceu? Começou-se a recorrer ao Supremo para resolver os conflitos da política, face à incapacidade que tinha a política de resolvê-los. E aí o que acontece? Acontece que quem poderia tentar resolver e abrir o jogo fica mais satisfeito que o Supremo entre nisso, porque ele não precisa entrar nisso. Ou seja, dito de outra forma, no momento em que você faz um acesso ao Supremo, você está desprestigiando a solução da política. O Teori Zavascki disse isso num acórdão em que se opôs a um determinado tipo de decisão do Supremo, em que o Supremo começou a avançar, além dos princípios, começou a fixar os comos. Como se faz. E como tem alguém que está resolvendo como se faz, você acaba não querendo resolver aqui, porque teria desgaste político, e joga para o Supremo. Eu acho que aí vem o conteúdo da contenção. E aí, o Barroso, a responsabilidade da contenção é do presidente do tribunal. É o presidente do tribunal que tem que caminhar para um processo de contenção. Que o Supremo está desprestigiado, etc. e tal, isso é relevante, no sentido que nós estamos falando aqui. Agora, eu creio, Barroso, que tem que ser meditado dentro do tribunal uma forma pelo qual o tribunal não comece a avançar num como de forma definitiva. Porque o que ocorre é que está terminando. Eu vou te dar um exemplo que você envolve você. Tu te lembra daquela história do indulto de Natal do Temer, e que você redigiu um indulto substitutivo? Isso era como? Como se faria um indulto. Isso aí era a presidência. O que o Supremo poderia dizer era: não vale isso, isso é outra coisa. Não se ajusta ao texto constitucional. Agora, começar a discutir como, lembra-se, o Barroso, quando vocês decidiram sobre a inconstitucionalidade da lei, da emenda constitucional sobre precatórios. E qual era a discussão que o tribunal estava fazendo? Não estava lá, não. Não, mas a do indulto... Mas tu te lembra disso? Porque tanto é que você... uma vez perguntou se o juro de tanto era compatível ou não era compatível. E alguém lhe perguntou onde é que estavam os cálculos. Não havia cálculo nenhum. Então, temos que ter cautela nesse tipo. E aí a cautela referida pelo Sérgio. E é isso que eu perguntaria. Se é possível, hoje, você se conseguir ter uma cautela. E lembre-se bem, partido político desapareceu. Hoje, os deputados, tendo visto a participação no orçamento, os deputados têm autonomia absoluta. Da esquerda para a direita.
E vejam, recorrem ao Supremo não só a extrema-direita, mas também a esquerda. O nós e o eles foi plantado no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores. Lá começou isto. Então nós tínhamos que ver, o Carlos Barroso, se era possível você estabelecer uma forma de contenção progressiva para fazer com que os atores políticos exerçam a sua função. Muito bem. Ministro, o senhor ainda tem que descerrar a placa do Oscar. Então, senão a FGV pode... Não tem tempo, mas eu fico com medo da FGV entrar com um processo contra a Fundação por lucros cessantes, porque o ministro não chegou a tempo de... Fará isso, eu sei, eu conheço a índole do Oscar. Nós saberíamos nos defender. A questão terminará no Supremo. Vamos lá. Vou tentar responder assim, seletivamente alguns pontos. Da professora Marta Arretche, eu não acho que o Supremo tenha atuado sozinho. Se tivesse atuado sozinho, teria perdido. Acho que houve uma mobilização da sociedade civil muito relevante, em diferentes momentos, inclusive em episódios como o Manifesto da USP. A imprensa, de uma maneira muito relevante, esteve do lado do Supremo, e parte da política também. Portanto, o Supremo conseguiu fazer porque teve um suporte de sociedade civil, de imprensa e de parte da política. Onde o líder populista conseguiu conquistar essas áreas, a democracia sucumbiu. O exemplo típico é o Viktor Orbán na Hungria. Ele conquistou a universidade, ou conquistou, não, tomou. Mudou a Suprema Corte, fez expurgos nas universidades, dominou a imprensa e hoje joga sozinho. Então, o Supremo não atuou sozinho. Do que se alimenta a extrema-direita? Perguntou a professora Marta. Eu tenho alguns palpites. A verdade, eu digo agora no caso brasileiro, com alguma repercussão global. Existe no Brasil um certo mal-estar existencial de um país aquém do seu destino. Eu acho que todo mundo aqui tem essa sensação de que nós ainda somos menos do que deveríamos ser. Portanto, esse mal-estar existencial leva as pessoas para lados diferentes. Portanto, eu colocaria o mal-estar existencial de um país que ainda não realizou integralmente o seu destino. Há um componente que eu acho importante de natureza identitária. Nos últimos anos, o pensamento progressista conseguiu muitas vitórias importantes de igualdade das mulheres, de ações afirmativas, reconhecimento de direitos à comunidade LGBTQIA+, de demarcação de terras indígenas, e muita gente se sentiu excluída desse processo. E a tese que eu gosto de sustentar é a necessidade que nós temos de convencer as pessoas de que essas não são ideias progressistas, não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade, de tratar as mulheres, os negros, os gays e os indígenas como iguais, dignos de respeito e consideração. Mas há uma questão identitária. Quando a gente vê algumas manifestações, são manifestações de brancos heterossexuais. Ou seja, grupos que se sentiram excluídos nesse processo de avanço social. Acho que há uma questão que também abre espaço para o populismo autoritário, que eu já tinha mencionado antes, que é a questão da segurança pública. As pessoas pobres que vivem em estado de insegurança se seduzem pelo discurso de que bandido bom é bandido morto, e, portanto, isso alimenta, em alguma medida, a extrema-direita. E há uma questão de costumes. Há a posição que eu mesmo sustento, e boa parte das pessoas sustenta, relativamente a drogas. Por exemplo, prender menino pobre de periferia por pequenas quantidades de droga não serve para absolutamente nada. Mas há uma sensação de que prender mais é uma boa política pública. A questão da interrupção da gestação. O Brasil é o único país democrático, desenvolvido, ou melhor, o Brasil, em contraste
com os países democráticos e desenvolvidos, nenhum deles criminaliza a interrupção da gestação. Nem a Alemanha, nem a França, nem o Reino Unido, nem a Holanda, nem os mais católicos, nem a França, nem a Itália, nem Portugal. Nos Estados Unidos, depois da decisão de Dobbs, eles não criminalizaram, eles devolveram para os estados, mas a maioria dos estados ainda permite. E quem quiser fazer um estudo vai entender, tinha um artigo na The Economist há umas 2 semanas, depois da decisão do Dobbs, aumentou o número de abortos nos Estados Unidos. Mas essa também é uma discussão que mobiliza as pessoas em torno de uma visão conservadora mal explicada. Eu tento sempre explicar. Você pode ser contra, pode pregar contra, pode não praticar e ainda assim reconhecer que prender a mulher não serve para nada. Não é uma boa política pública, porque a criminalização não diminui o número de abortos e impede as mulheres pobres de terem aconselhamento no serviço público de saúde. Essa é uma discussão mal colocada, mas é muito explorada também, muitas vezes, por uma visão conservadora mais radical. Então, eu somaria mal-estar existencial com política identitária, com a questão de segurança pública, com a questão de costumes e um certo descenso social. O Brasil teve, no período pós-Plano Real, e com muitas mudanças feitas ainda no governo Fernando Henrique, o Brasil viveu um período de inclusão social muito relevante, que começa com o Plano Real e depois vem com o boom das commodities a partir de 2003, que vai até final da década, um pouco mais. As pessoas tiveram uma ascensão social e depois tiveram uma decadência, porque veio uma recessão relevante. E quando a vida piora, as pessoas se ressentem e são presas também dos discursos mais fáceis. Tem uma passagem famosa, que eu não vou me lembrar do autor, que ele diz: quando uma luz se apaga, fica mais escuro do que era antes. E, portanto, as pessoas ficam mais frustradas. Essas seriam algumas das minhas explicações. O Oscar falou um ponto. Essa história de poder moderador, isso só existiu no Império. Não existe poder moderador numa democracia. Não existe poder hegemônico. Nem as Forças Armadas, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário. O sistema de harmonia entre os poderes, e é uma dinâmica que pode variar um pouco. Ela não é fixa, mas, e eu nem acho que seja um problema. Nós tivemos, até a Constituição de 88, havia uma hegemonia do Poder Executivo. Ele era respaldado militarmente, mas havia uma hegemonia do Poder Executivo. No pós-88, o Legislativo cresceu e o Judiciário cresceu. Portanto, essas tensões são tensões de uma democracia vigorosa, em que os 3 poderes funcionam e não tem um superior ao outro. Também não acho que esse seja em si um problema. O Supremo, de fato, não tem accountability eleitoral, mas tem accountability, sim. Eu saio na rua, eu dou aula, eu converso com as pessoas, eu tenho filhos, eu tinha até pouco tempo a minha mulher. Todo mundo dá palpite. Todo mundo... Nós temos uma audiência, digamos, a qual você deve satisfação e em face da qual você não quer passar vergonha. Você tem uma explicação. E é bom que seja assim. Porque eu falei, a democracia ela tem uma legitimação eleitoral, mas ela também tem uma legitimação que se chama discursiva, que é: eu sou capaz de justificar todas as minhas decisões. Você pode não concordar comigo, o que é? Mas, por exemplo, eu concedi um habeas corpus para liberar uma enfermeira e um médico que haviam sido presos porque fizeram um aborto voluntário numa mulher. E aí eu concedi a ordem e disse o seguinte: eu considero que esse é um direito fundamental da mulher. E considero que a criminalização viola a liberdade sexual e reprodutiva da mulher. E do ponto de vista das consequências, a criminalização não diminui o número de abortos, apenas impede que ele seja feito de uma forma segura e, portanto, eu acho que o Estado não tem o direito de mandar a polícia, o Ministério Público e o juiz obrigarem a mulher a ficar grávida do filho que ela não quer ter. Porque viola a dignidade humana, transformá-la num meio para a realização de um fim da sociedade, que a sociedade quer que ela tenha o filho, mas ela não quer, e depende dela. Alguém pode discordar, mas não poder, do meu ponto de vista, mas eu dei uma racionalidade para a minha decisão. Essa é a legitimidade do que eu faço, é a minha capacidade de explicar
num fórum público, o que eu fiz. Isso responde um pouco à última pergunta do Sérgio, mas eu vou chegar lá. Que é por qual razão a gente participa de um debate como esse, sendo ministro do Supremo. Os meus projetos, Oscar, hoje são mais no CNJ do que no Supremo. No Supremo é manter um ambiente pacífico e produtivo. Sim, é muito importante, pacífico e produtivo, como tem sido desde a ministra Rosa, felizmente. Um ambiente pacífico e produtivo, a gente tem decidido muitas coisas. Uma das mudanças do Brasil atual aqui, quando eu decido contra o governo, o que eventualmente faço, já não sou mais insultado, o que também é uma mudança qualitativa relevante. E acho que a colegialidade é um ponto importante. Nós conseguimos diminuir esse problema com a mudança regimental. Em todas as ações diretas, a liminar vai automaticamente para o plenário. Mas em matéria penal, por exemplo, e em outras, ainda não há essa regra. Às vezes nem dá tempo, mas eu tenho a posição, eu pessoal, e que é seguido por muitos, talvez a maioria, eu não dou, se eu considerar que a matéria é institucionalmente relevante, eu não concedo decisão monocrática. Ou se conceder, imediatamente levo à ratificação do plenário. O que, de certa forma, me poupou um aborrecimento. Quando o governo passado quis pedir impeachment de ministro do Supremo, eles anunciaram que iam pedir de 2 ministros, do ministro Alexandre e o meu. E na última hora não entraram com o impeachment contra mim. Sabe por quê? Não conseguiram achar nenhuma decisão monocrática minha. Toda decisão minha relevante que tinha desagradado, como instalação da CPI e tal, todas eu levei ao plenário para ratificação. Então eu acho sim que a colegialidade é muito importante, e onde não há regra expressa, porque em matéria criminal a gente julga milhares de habeas corpus, não dá para levar tudo a plenário. Então há uma quantidade de coisas que tem que ser monocrática mesmo. Porém, se for institucionalmente relevante, a minha posição a que eu adoto, de levar ao plenário. Portanto, a minha agenda é continuar com um ambiente harmonioso e produtivo no Supremo. No CNJ eu tenho muitos projetos. Nós lançamos o Exame Nacional de Magistratura, que é um projeto muito importante. Nós vamos elevar o patamar médio da magistratura no Brasil, num plano federal, e acabar com coisas erradas que aconteciam ou se diziam acontecer em alguns concursos estaduais. Agora, os tribunais podem fazer os seus concursos para juiz, mas para se inscrever no concurso tem que ter passado num exame mínimo nacional de suficiência. Acho que isso vai fazer uma diferença muito grande. Oscar e eu, nós temos um projeto, eu tenho um projeto e Oscar generosamente aderiu e ajuda. Nós vamos fornecer bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura. Então, quem passar no Exame Nacional, vai sair a divulgação em maio, nós já conseguimos mais de 1.000 bolsas em cursos preparatórios para candidatos negros e vamos lançar nos próximos dias o edital de convocação à iniciativa privada para conseguirmos dar uma bolsa de R$3.000 mensais para candidatos negros poderem estudar e passar no concurso, porque há uma reserva de vagas de 20%, mas não se consegue preencher, porque essas pessoas não têm tempo de parar para estudar, como quem tem dinheiro em casa faz. Então a gente espera fazer com que a demografia do Poder Judiciário fique um pouco mais parecida com a sociedade brasileira do que é hoje. Nós temos uma resolução importante, aprovada no último dia da ministra Rosa, já com o meu apoio, de paridade nos tribunais. Agora, nos tribunais, se promover um homem, a próxima promoção tem que necessariamente ser uma mulher, por merecimento, até chegar a 40%. Portanto, nós vamos, Helena, feminilizar os tribunais. E é uma questão de justiça de gênero, e é uma questão de agregar o valor diferenciado que as mulheres trazem para o espaço público. Eu estou tentando enfrentar um congestionamento, que é uma tecnicalidade em execuções fiscais. Estamos em negociação com o INSS, que é o maior cliente da justiça brasileira, para nós reduzirmos a litigiosidade. Fizemos o pacto pela linguagem simples e fazer com que o judiciário possa ser entendido. Nós somos uma gente estranha. Nós falamos coisas do tipo: no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Essa é uma das frases mais feias
da língua portuguesa, embargos infringente mútuo feneratício. Parece uma posição do Kama Sutra, mútuo feneratício. Portanto, o direito já tem complicações suficientes. A gente tem estimulado no pacto sujeito, verbo, predicado, sempre que possível nessa ordem e com palavras simples. E, portanto, não precisa chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira ou habeas corpus de remédio heróico e outras barbaridades que a gente tem em direito. Aí que cada um tem as suas implicâncias. Eu botei, na minha lista tem outro sim, destarte, coisas feias. E o que eu acho que é uma coisa importante e uma decisão, ainda conversando internamente, mas vai fazer muita diferença, que é a padronização nacional das ementas. As ementas seguirem o mesmo padrão. Caso em exame, questão jurídica em discussão, razões de decidir, dispositivo, que é a conclusão, e tese onde houver, e no finalzinho, jurisprudência citada e artigos citados. Com isso a gente consegue catalogar de uma forma racional, porque nós estamos migrando para um sistema de precedentes, só que não se acham os precedentes, porque cada um cataloga de um jeito. Eu acho que vai ser uma mudança importante. E algumas coisas, não vou dizer miudezas que são importantes, mas de menos impacto, a gente fez um convênio, a Corregedoria, a Presidência e os cartórios de notas para doação de órgãos. Agora, quem quiser doar órgão, entra num app, devia ter trazido o nome para divulgar isso, e você doa os órgãos, isso fica registrado num cartório, e isso é um banco a que o Sistema Nacional de Transplantes tem acesso, e esta vontade manifestada prevalece sobre a da família, porque o sujeito que quer doar os órgãos, quis doar os órgãos. E com isso, a gente já tinha lançamos semana passada, 1.500 novos doadores no Brasil. Tem uma fila de mais de 20 mil pessoas esperando doação de órgãos. A gente vai lançar, com a ajuda do Nizam Anais, uma campanha grande contra a violência doméstica, contra a mulher, uma campanha de televisão para mudar a cultura. Tem Lei Maria da Penha, mas o direito penal, o importante é você mudar a cultura e explicar para homem que bate em mulher não é macho, é covarde, e ver se a gente consegue superar. Então tem um monte de projetos, enfim, para mudar alguma coisa na vida. Quanto à armadilha populista, olha, a exposição pública e populismo são coisas diferentes. O Diogo Werneck tem um artigo muito bom sobre isso, Diego Werneck. O fato de você ter exposição pública não quer dizer que você deva ser populista. Você tem que resistir a essa tentação. O problema é que, às vezes, o sujeito que não gosta da sua decisão, ele diz que ela é populista, ou quando ele não gosta da decisão, diz que você está fazendo política. Por exemplo, Teori e eu, lá atrás, quando não havia nada contra o ex-presidente Lula, nós trabalhamos para mudar a jurisprudência e permitir a condenação depois do 2º grau. Porque nós considerávamos que isso era indispensável para nós enfrentarmos, sobretudo, a corrupção. Você não conseguia que nenhum processo chegasse ao fim. Aí nós mudamos isso muito antes de haver denúncia contra o presidente Lula, que era uma forma que o mundo inteiro pratica. Condenado em 2º grau já pode cumprir a pena. É assim no mundo praticamente inteiro, e nós adotamos isso. Um dia chegou o processo do presidente Lula e nós aplicamos a mesma regra. Com alegria? Não, sem alegria. Porém, jurisprudência vale para todo mundo. Ou então, você não está num estado de direito. Mas aí o sujeito que fica muito infeliz com a decisão acha que ela é populista porque ela satisfaz um sentimento social. E aqui, a professora Marta falou um ponto, as Supremas Cortes, elas podem ser contramajoritárias, e às vezes devem ser. Mas geralmente elas não são. Todas as pesquisas documentam que as Supremas Cortes, em geral, elas são alinhadas com o sentimento majoritário da sociedade. E é normal que seja, os juízes são tirados da sociedade, eles não são pessoas que estão fora da sociedade, de modo que eles expressam esse sentimento. Mas, às vezes, para cumprir a Constituição, você tem que fazer alguma coisa que desagrada a sociedade. Se a sociedade quer que você linche, você não pode linchar. Portanto, pode ser contra-majoritário, mas geralmente não é contra-majoritário. Um outro ponto do Sérgio, veja, que é internalizar esse protagonismo e participar do debate público.
Esse é um ponto interessante e delicado. E eu boto essa carapuça porque eu participo muito do debate público brasileiro. Geralmente, sem opções políticas. As minhas opções, a minha agenda é a agenda da Constituição. Eu não disse como fazer. Eu disse, essa é a agenda da Constituição. E aí acontece um pouco assim, se o Supremo decide, na frente da televisão, ao vivo, para a sociedade assistir as grandes questões nacionais, eu me sinto legitimado e, por vezes, obrigado a explicar por que eu estou fazendo uma coisa de uma determinada forma. Portanto, eu não antecipo o julgamento, eu não faço manifestação política, e eu participo do debate público. Eu votei a favor de conceder o habeas corpus para não prender aquelas pessoas pelas razões que eu expliquei aqui. Eu votei a favor de remunerar o fundo de garantia do tempo de serviço pela caderneta de poupança porque eu acho errado a poupança do trabalhador ser remunerada por o que não tem liquidez e tem segurança, a mesma da caderneta de poupança ser remunerada por menos. Por que o trabalhador é que tem que pagar a conta do financiamento imobiliário? Pode discordar da minha posição, mas eu me sinto no dever de explicar por que eu tenho essa posição. Então, quando você tem o grau de exposição pública que a gente tem decidindo as grandes questões, eu me sinto legitimado a explicar por que eu estou decidindo essas questões. Eu acho que tem que acertar o ponto para você não se tornar apenas mais um ator político. Mas toda a Suprema Corte é acusada de ser um ator. A Suprema Corte americana, o sujeito não dá um pio, não vai a lugar nenhum. Mas se você vai ouvir a sociedade americana, eles estão dizendo virou mais um ator político. Portanto, não é o fato de participar do debate público, é a satisfação ou a insatisfação com o que está sendo decidido que faz as pessoas formarem as suas opiniões. E, por fim, provocação do meu querido amigo Nelson Jobim, sobre indulto de Natal. Estamos em 2016, estamos no recesso, e aí vem um indulto de Natal do presidente Temer, a quem quero pessoalmente imensamente bem, é um sujeito elegante, agradável, gentil. Até estive hoje na Fiesp a convite dele. Portanto, todos os meus sentimentos são bons. Mas estamos no recesso, a ministra Carmen Lúcia era presidente do tribunal, vem um indulto de Natal do presidente Temer, e esse indulto de Natal reduz o prazo de cumprimento da pena a apenas 20%. Quem cumpriu 20% da pena está liberado, que é uma redução relevante de uma tradição que era superior a isso. E prevê que os crimes, genericamente, vamos chamar de corrupção, mais peculato e todos, também estavam beneficiados pelo indulto. E ficava dispensada a multa. Portanto, reduziu o prazo de pena, liberou crimes de colarinho branco e dispensou o pagamento da multa. A ministra Carmen Lúcia, que era presidente, suspendeu o decreto de indulto na presidência. No recesso era o papel dela. Quando voltamos do recesso, é distribuído para mim, eu sou o relator. O indulto tem um papel muito importante no sistema prisional, que é um pouco você despressionar aquela panela de pressão que é o sistema prisional. Você tem uma saída natural de dezembro de presos. Até porque o sistema é tão superlotado que tem que sair um lote para entrar um lote novo. O indulto preenchia um pouco esse papel. Então, quando vem para mim, manter a suspensão do indulto integralmente significava botar mais pressão na panela de pressão. E aí eu vou e digo, olha, esse percentual aqui, ele baixou além do razoável. Eu vou voltar ao patamar que foi sugerido pelo Conselho Penitenciário, que acho que era 30%, eu teria que ver, de cumprimento da pena. E esses crimes contra a administração pública, que sempre ficaram de fora, vou manter de fora. Nós estávamos falando aqui de meia dúzia de pessoas. E com isso eu distensionava o sistema prisional.
Portanto, na verdade, a minha decisão foi de restabelecimento do indulto do presidente, que estava suspenso, apenas aumentando para o valor, o prazo sugerido pelo Conselho Penitenciário e tirando os crimes contra a administração. É preciso lembrar que nós estávamos, possivelmente em 2016, no auge ainda do enfrentamento à corrupção. Portanto, aquela era uma agenda da sociedade brasileira, era uma agenda importante da sociedade brasileira, e naquele momento um indulto, aquele tipo de conduta, passava uma mensagem muito ruim no tocante a cumprimento de valores constitucionais importantes de integridade, de moralidade administrativa. Portanto, mas eu preciso dizer que, no final das contas, não prevaleceu a minha posição. Eu imediatamente coloquei para a pauta e o plenário restabeleceu o indulto. É como funciona a vida. A minha posição não prevaleceu. Como no enfrentamento à corrupção em muitos outros pontos, a minha posição não prevaleceu. O próprio segundo grau. E aí, num primeiro momento, eu me empenhei muito para manter as coisas, mas depois é um órgão colegiado, a maioria pensa assim, você não pode passar a vida brigando, você tem que seguir viagem. Mas o exemplo do Nelson é exatamente como eu acho que deve ser. A minha posição, que eu achava correta e continuo achando correta, não correspondia à maioria. Então, pronto, caiu. Como a vida deve ser. Agora, a Siri, olha, está querendo se meter aqui na nossa conversa. Agora, o Sérgio... pode continuar me convidando, que eu venho aqui com prazer, viu? Assim, a meu favor, eu sou um professor, eu dou aula toda semana. Agora na presidência, quase toda semana, eu sexta-feira dou aula na UERJ, na graduação e na pós-graduação. E todo o recesso eu vou para a Kennedy School, estudo, converso com os professores, converso com os alunos, faço palestra, escrevo. Meu compromisso com eles é publicar um artigo por ano. Portanto, participar do debate público como um intelectual público faz parte da minha vida. Senão eu não ia poder conversar com o Oscar, que é um intelectual público que eu admiro profundamente, uma das figuras mais importantes, eu penso, da vida pública intelectual, não política no sentido eleitoral, brasileira. Portanto, não precisa nem ir lá de encerrar a placa agora. Então, acho que eu respondi o que eu pude. Eu morro de medo de perguntas. Uma vez eu fui dar uma palestra num evento sobre indígenas. Isso tem muitos anos. Uma colega minha da minha turma de faculdade em Yale me convidou e eu fui lá. E hoje em dia eu até entendo um bocado de comunidades indígenas, porque eu tive que estudar isso no Supremo. Mas naquela época eu não entendia muito, nos anos 90. Aí eu estudei, eu vi que era um tema muito grande, eu estudei a questão dos Yanomamis, que tinha um problema de fronteira ali na Venezuela, tinha um problema de soberania, tinha um problema de responsabilidade criminal, tinha um problema de demarcação de terras. Aí eu fui lá nesse evento, falei 20 minutos, era um evento com a presença de comunidades indígenas do mundo inteiro. E aí eu falei os 20 minutos, quando eu acabei de falar, eu estava vazio de qualquer conhecimento da questão indígena, eu tinha falado tudo que eu sabia. E aí levantou-se um sujeito na plateia, um índio preservado em pleno corpo físico, diria Caetano, com pele vermelha, e falou assim: professor, ouvi com muito interesse a sua fala sobre os Yanomamis, mas o senhor não tocou no assunto dos Kayapós. E eu queria muito saber qual é a sua opinião sobre a questão dos Kayapós. Eu juro que, num primeiro momento, eu achei que a morte era uma alternativa razoável. Vai cair um raio aqui e eu vou sair do ar. Não aconteceu. E aí, passado o susto, eu falei assim: olha, quem faz uma exposição pode percorrer uma trajetória de profundidade ou de extensão. Eu escolhi tratar com a profundidade possível a questão dos Yanomamis. E para falar em 2 minutos, com superficialidade, a complexa e grave situação dos Kayapós no Brasil, eu infelizmente não teria condições nem de começar. Mas eu jurei que nunca mais ia aceitar perguntas. Hoje foi uma exceção.
Ministro, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para o Celso encerrar. Bom, não sem antes agradecer as empresas que nos apoiam aqui na realização do ciclo anual de seminários. Celso. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, ao ministro Barroso por uma esplêndida exposição, onde ele tocou em todos os aspectos que estão na nossa pauta de preocupações e que dizem respeito à vida brasileira. Acho que também ele desempenhou essa função com a dimensão de intelectual público e com a responsabilidade da função que ele exerce. Eu iniciei o meu artigo de domingo citando Bobbio, dizendo que a democracia requer confiança. A confiança da cidadania, confiança recíproca e a confiança nas instituições. E eu estou convencido que a sua luminosa exposição é uma contribuição para o grande tema da confiança. Eu acho que a Marta trouxe a leitura da ciência política para alguns aspectos importantes que dizem respeito aos graves problemas da democracia e como é que isto envolve algo que a pesquisa da ciência política traz como contribuição. E o Oscar, com a sensibilidade que ele tem em relação ao assunto, também tocou num assunto que interessa a todos nós que também temos a preocupação com o direito, que é a sustentabilidade da legitimidade do Supremo como instituição. E o que cabe fazer para ampliar esta pauta. O ministro Barroso respondeu a vários desses aspectos. Um deles, naturalmente, é o tema da colegialidade, para a qual ele tem dado uma contribuição significativa. Outro, o grande tema da fundamentação, que é a ratio do processo decisório e a simplicidade que deve acompanhá-la. Outros aspectos que o Oscar levantou, eu acho que são importantes e que passam por certos temas como o standard da coerência, não? Explicitar por que deve haver coerência ou por que não deve haver coerência na medida que há uma mudança de circunstâncias que exige uma transformação da linha, não? Porque também na perspectiva da comunidade jurídica e da comunidade em geral, o tema da segurança jurídica é sempre um tema importante. E a credibilidade institucional do Supremo passa também pelo modo pela qual contribui para a percepção de como o Supremo garante a segurança jurídica, que envolve, naturalmente, a democracia e a divisão dos poderes. E, para finalizar, eu acho que ficou muito claro o papel da Constituição de 88 e o que ela significou para a transformação do papel do Judiciário e o papel do Supremo. Esse foi o pacto que foi concebido, pacto mais fruto da desconfiança do que da confiança, como diz o Nelson que participou, mas que é algo que representa a maneira pela qual nós podemos caminhar para frente. E, nesse sentido, esta mesa redonda foi mais uma contribuição para essa responsabilidade que nós todos temos e que a Fundação Fernando Henrique tem e que corresponde também sempre à linha do presidente. O presidente sempre dizia que a liderança envolve a capacidade de ter um sentido de direção e rumo, e, ao mesmo tempo, o conhecimento técnico para dar viabilidade ao rumo que se procurou. A exposição do ministro Barroso juntou esses dois aspectos, porque ela indicou o rumo e, ao mesmo tempo, ela apontou os conhecimentos técnicos que permitem viabilizar
esse rumo. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos e vamos assegurar ao Oscar que o ministro vai inaugurar o prédio da Fundação. Se fosse uma sala na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu teria mais urgência do que estou tendo agora. Ô, Celso, deixa eu só agradecer imensamente o convite, o prazer e a alegria de poder compartilhar essa mesa com você, que é uma pessoa admirada imensamente por todos nós. Eu comecei a minha vida como professor de Direito Internacional, mais uma razão para admirá-lo, e por compartilhar com a professora Marta, quem eu tive o prazer de conhecer hoje, e o Oscar, que é meu amigo há muitos anos. Os cabelos brancos dele documentam que ele é mais velho do que eu, o que não é verdade. Ele não tem problema, você não tem problema na vida. E o Sérgio Fausto, também, que é uma pessoa que eu admiro, a quem eu quero imensamente bem, apesar dele achar inadequado eu vir aqui debater com vocês. Você me convida e critica. Considero que esse foi verdadeiramente um privilégio de poder estar aqui nesse ambiente. Mais do que dizer o que eu penso, ouvir o que as pessoas pensam. O que a gente já é. O que agrega valor é você ouvir as outras pessoas e ouvir a crítica, ouvir a opinião dos outros. E a única coisa que eu posso dizer a meu absoluto favor, Sérgio, eu não tenho nenhuma ambição nessa vida, não tenho ambições financeiras, minha vida é boa, não tenho ambições políticas. Eu vivo para fazer um país melhor e maior. Eu vivo para servir o Brasil e considero isso uma bênção. Muito obrigado.